Bem-vindos ao estudo de introdução ao grego koiné, lição 25. Olá pessoal, tudo bom? Todos empolgados para mais uma aula? E essa tá linda, tá fenomenal. Nós vamos falar de algo muito importante que mexe com os nossos corações, falando sobre a morte do nosso querido Jesus, né? Na expressão que ele falou lá na cruz do Calvário, nós vamos analisar as 7 frases de Jesus na cruz. Muito lindo, uma revelação muito importante da parte de Deus. É mais como um exercício de leitura, né? Mas antes de tudo, você inscreve-se aí se você não é inscrito ainda no nosso canal. Se inscreva e dá um like e acione o sininho, porque quando eu fizer aulas assim, você já está por dentro, já ser avisado e você participar, tá bom? Então, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Vamos partir para essas 7 frases muito lindas e o que representa para nossas vidas, né? Nós como cristãos. Vamos lá? Então, nós temos aí. Mas antes disso, eu quero frisar, né, que havia uma placa na cruz de Cristo que tem um significado muito importante, que seria a placa da condenação. Todas as pessoas que eram condenadas, que eram presas, elas tinham suas sentenças escritas em pergaminhos e asfixiadas nos seus, vamos dizer assim, no presídio, né? Onde eles ficavam presos ali. Então eles fixavam a condenação dele, o problema, o que trouxe ele para aquela prisão. Então, quando um preso era libertado dessa gaiola, dessa prisão, dessas cadeias, ele era levado, ele tinha várias sentenças de morte, e a das piores era a cruz. Então eles colocavam em madeira, apregado a sentença do condenado, porque para eles ninguém podia morrer inocentemente, né? Todo mundo teria que ter uma culpa. Então colocaram aqui, como diz a Bíblia aqui, e muitos dos judeus leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Está lá em João 19, 20. Toton, rou, tom, titron, poloi, anegnosan, tom, Judaium, hoti engus en hotopos tens poleos opon estar, vamos ver aqui, staurete ho Jesus, cai em gegramenon, hebraisti, romaisti, helenistis, que seriam as 3 línguas que Pilatos fez questão de deixar frisados, porque naquela época era uma época de festa, e existiam muitas pessoas, eles queriam saber por que aquele condenado estava sendo martirizado e morto naquela situação. Então ele colocou nas 3 línguas, até alguém quis interferir para que ele mudasse também a inscrição, ele disse, não, o que eu escrevi, é isso mesmo. Então estava escrito lá, Jesus ho Nazaraios, ho basileos ton Judaion, quer dizer, Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus. Então todos eles sabiam a sentença ou o porquê de Jesus estar na cruz do Calvário, e até um sugeriu que ele colocasse, que diga que ele diz, né? Mas na verdade Jesus era assim e é o rei, não somente dos judeus, mas ele é o rei dos reis, tá bom? Então esse é mais um exercício de leitura. Está aqui a primeira frase que Jesus falou na cruz do Calvário. Pater hafes hautois. Era a frase de perdão, da reconciliação, né? Dele diante de Deus e dos homens, como diz lá em Timóteo, né? Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E diz aqui em português, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Porque os prisioneiros, quando iam para a cruz, eles eram despidos, suas vestimentas, como era muito caro o tecido na época, eles lançavam sorte, eles rasgavam, eles repartiam entre si para ficar com a capa, outro ficar com a cinta, outro ficar com o manto. E com Jesus não foi diferente. Está aqui em grego. Rodé Jesus elegen, pater hafes hautos, ho gar hoidassin ti, poiosin diamerizomenoi, deta rimatia auton embalon kleros.
Está aqui esta frase, copie no seu caderno e você vai acompanhando. E cada frase de Jesus trazia para nós grandes reflexões. A segunda frase dele era uma frase de confiança. Foi a frase da vida eterna, né? Quando ele disse, Semeron met remon eden en tu paradiso. Né? E disse-lhe Jesus, em português, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Foi aquele diálogo que Jesus teve com aquele ladrão que estava à sua direita, né? Que ele disse, Senhor, lembre-se de mim quando você entrar no seu reino. E Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Então está aqui em grego, kai eipé, hauton, amém, soi lego, semeron metemo, eden en tou paradiso. Então, te digo, hoje comigo estarás no paraíso. Né? Alguns ficam querendo dizer que Jesus não disse aquela palavra, disse que, na verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Mas, na verdade, o grego tem a vírgula. Ele disse, na verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Forma assertiva. Vamos lá? A terceira é a frase da responsabilidade, é a frase do amor fraternal. Né? Jesus, a Bíblia diz que Jesus, vendo, pois, sua mãe e o discípulo presente, a quem amava, disse à mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. Há uma possibilidade de que o esposo de José, o esposo de Maria, né, que era o pai adotivo de Jesus, já tivesse sido falecido e alguém teria que tomar a responsabilidade da casa, e o Senhor outorgou esse direito aí ao seu discípulo, a quem ele confiava e amava. Está aqui em grego. Jesus ou idom tem metera kaiton matenten parestota ou encapa legei te metri gunai hidei horrioso eita legei tom mateten hidei em metera sou. Então está aqui Jesus passando essa responsabilidade para o discípulo que ele amava, que era João. Então vamos lá para a quarta frase de Jesus, que foi uma frase do abandono, do desprezo ao pecado. Né? É mais um exercício de leitura, eu quero que vocês leiam, eu quero que vocês copiem no seu caderno para você ter mais afinidade com as palavras em gregos, ok? Diz aqui em português, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Está aqui em grego, perideten, enaten, oran, anebosen, ro Jesus, funen, megali, legon, relei, lema sabachthani, tutiestin, temo, hinati, me acreptelipes. Né? É meio ruimzinho para a gente falar, como a gente tem essa dificuldade mesmo. Mas só para você ter a ideia e você acompanhar no seu caderno, que perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Que foi justamente o abandono, né, que o próprio Deus estava abandonando Jesus, na verdade ele foi um protesto ao pecado, né, a repulsa ao pecado, na glória a Deus, que ele não compactua com o pecado do homem, mas mesmo assim, o cordeiro estando morto, não que ele abandonou Jesus, ele estava abandonando o pecado, né? Porque não havia como Cristo, ele pegou todos os nossos pecados, né, levando sobre si essa sentença. Então, aquilo foi um abandono, uma repulsa de Deus contra o pecado, não contra o seu filho. Aí mesmo assim, Jesus sente e expressa essas palavras para que a gente possa entender o que aconteceu naquele momento por causa de nós, da nossa culpa. Né? A quinta é legei de fon, quer dizer, depois sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Essa expressão foi a expressão da necessidade, expressando também que ele estava ali
fisicamente, né? Verdadeiramente em corpo, né? Como a própria palavra diz, que o verbo se fez carne, porque existem algumas seitas heréticas que diz que ele estava só em espírito, que não era ele ali, quem estava mandando era o Espírito Santo, era não sei o quê, inventou muitas coisas, mas Jesus estava aqui dizendo, tenho sede, estava no corpo físico, perdendo o seu sangue, dando a sua vida por nossas vidas. Está aqui em grego, metá toto eidos ho Jesus, hoti ede panta tetelestai, hina teleionte ha grafé legei difon. Então está aqui, depois sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Então vamos partir para a sexta, porque é muito importante termos essas informações. E está aqui a palavra que é muito conhecida entre as pessoas que gostam de pregar muito, né? Falando sobre tetelestai. E é a consumação completa. Na verdade, tetelestai vai mais além do que o pago, do que uma dívida paga. Vai mais além. Está aqui em grego, hoterho, elamben, to, rosos, ro Jesus, eipen, tetelestai. Kai, klinas, ten, kefalen, paredoken, to, pneuma. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Deixa eu dizer algo para você importante, é importante a gente frisar isso, porque o tetelestai não era simplesmente o que Cristo estava gritando ali na cruz do Calvário. Ele não estava dizendo que estava pago simplesmente, né? Porque pagar uma coisa que você deve, tudo bem. Mas o que é que ele estava frisando ali? Que ele estava pagando algo que ele não devia. E quem era o devedor? Éramos nós. Eu, você, todos nós estávamos com aquela dívida diante de Deus impagável. Mas ele grita, né? Glória a Deus. Ele grita na cruz do Calvário e de tetelestai, quer dizer, está pago. O sangue foi derramado, Pai. Está aqui meu sangue derramado. Então essas pessoas agora terão o seu perdão e vão viver eternamente conosco outra vez. Então eu louvo a Deus por essa revelação da palavra. Ele estava pagando o nosso pecado. Ele é o cordeiro substitutivo, ele é o cordeiro voluntário, porque ele foi para a cruz voluntariamente. Então que Deus abençoe você e que você possa cada vez mais crescer na graça e usufruir dessa liberdade, dessa dívida paga por Cristo Jesus. E a sétima é pater, eis que irás sou paratimenmai topeneuma mou. E clamando Jesus com grande voz disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Cai, fonesas, fonem, megali, ro Jesus, eipen pater. Eis que irás sou paratimenmai to pneuma mo. Toto de eipom exernelsen. Dizendo isso, expirou. Então está aqui, copie no seu caderno, vá treinando essas palavras e você vai ter grande subsídio para a sua vida. Então essas frases aqui, essa sétima é a frase da vitória. É a expressão da segurança que ele teve em Deus de entregar a ele o seu espírito, né? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Morreu por nós para nos libertar da escravidão do pecado, mas ao terceiro dia ele ressuscita com poder e grande glória. Deus abençoe vocês. Foi simplesmente uma rápida aula para vocês, simplesmente num exercício de leitura. Vocês podem aperfeiçoar, é claro, perdoando aí as minhas fraquezas, as minhas debilitações linguísticas, né? Mas dá para a gente entender mais ou menos e é bom que a gente vai crescendo no conhecimento, viu? Deus abençoe vocês, nos ajude indicando para outras pessoas nosso curso e adquira também os nossos fascículos.
já está saindo o 4º fascículo, nós já temos o alfabeto grego, os artigos em grego, as palavras fáceis, está chegando, já está quentinho no forno, os pronomes em grego, está uma maravilha. Vai lá, acessa, compra, invista no conhecimento da palavra, invista em sabedoria. A gente às vezes gasta tanto dinheiro com tanta coisa supérflua, né? Com tantas coisas que são banais. Então invista em algo que vai dar você vai ser alimentado uma substância espiritual, né? Invista no conhecimento para que o seu espírito se enriqueça da palavra de Deus, tá? Deus abençoe e desde já agradeço a você que tem ido lá e tem comprado. Deus abençoe, tá realmente uma maravilha. E chegando lá, toca uma estrelinha pra gente lá, né? Agradece a gente lá no Hotmart. Você compra a sua apostila e você pode ir imprimindo e você pode depois aos pouquinhos adquirindo e fazer toda a coleção, tá? Um beijão no seu coração e até a próxima aula, pessoal.